rebelde, aquele que questiona, resiste, recusa-se a obedecer ou se insurge contra o controle injusto ou descabido de uma autoridade ou tradição. Buda rebelde é uma exploração sobre o que significa ser livre e sobre como podemos nos libertar. Embora possamos votar em nossos líderes, casar por amor e cultuar forças divinas ou mundanas conforme nossa escolha, a maioria de nós não se sente realmente livre. Quando falamos sobre liberdade, também estamos falando sobre o seu oposto. Aprisionamento, dependência, estar sujeito ao controle de algo ou alguém externo a nós mesmos. Ninguém gosta disso. E quando nos encontramos nessa situação, logo tentamos descobrir como escapar. Qualquer restrição à nossa vida, nossa liberdade, nossa busca da felicidade, provoca forte resistência. Quando a felicidade e a liberdade estão em jogo, podemos nos tornar rebeldes. Há traços de rebeldia em todos nós. Geralmente estão adormecidos, mas manifestam-se algumas vezes. Caso sejam alimentados e guiados com sabedoria e compaixão, podem ser uma força positiva que nos liberta do medo e da ignorância. Porém, caso se expresse de forma neurótica, ressentida, cheia de raiva e de autointeresse, transforma-se em uma força destrutiva que prejudica a nós e aos outros. De acordo com Buda, não há dúvida em relação à nossa liberdade. Nascemos livres. A verdadeira natureza da mente é sabedoria iluminada e compaixão. Nossa mente está sempre brilhantemente alerta e lúcida. Ainda assim, somos assediados por pensamentos dolorosos e pela inquietação emocional que os acompanha. Vivenciamos estados de confusão e de medo para os quais não vemos saída. O problema é que não conhecemos a nós mesmos no nível mais profundo. Não reconhecemos o poder de nossa natureza iluminada. Nessa rota, aquilo que nos libertamos é a ilusão. E o que nos liberta dessa ilusão é a descoberta da verdade. Para descobri-la, precisamos cooptar a poderosa inteligência de nossa mente desperta e colocá-la na direção de expor, opor e vencer a ilusão. A essência e a missão do Buda rebelde é libertar-nos das ilusões que criamos para nós mesmos, sobre nós mesmos, e das ilusões que tentam se passar por realidade em nossas instituições culturais e religiosas. Não é fácil desafiar condicionamentos culturais e romper limitações e, a partir disso, ir além e penetrar os mais sutis condicionamentos da própria mente. Mas essa é a natureza da busca pela verdade que liberta da ilusão.
Quando penso nessa liberdade e em encontrar a coragem para romper as formalidades engessadas de minha perfeccionista cultura asiática, sempre me lembro do ancestral príncipe indiano, Siddhartha, cuja realização é o exemplo perfeito de uma revolução da mente. Uma busca unifocada pela verdade que o levou a seu pleno despertar. E a liberdade perante todos os aprisionamentos culturais e psicológicos. Ele não queria nada do mundo externo. Ele não estava jogando com as suas emoções por uma intenção escusa de glorificação pessoal ou de poder. Ele apenas queria saber o que era real e o que era ilusão. No caminho espiritual, a rebelião é a voz de nossa mente desperta. É a inteligência lúcida e afiada que resiste ao status quo de nossa confusão e de nosso sofrimento. E como seria esse Buda rebelde? É um agitador de proporções heróicas. O Buda rebelde é o renegado que nos faz trocar nossa aliança com o sono pela aliança com o estado desperto. Isso significa que temos o poder de acordar nosso eu de sonho, o impostor que finge ser quem realmente somos. Temos a chave para abrir todas as amarras e todos os grilhões que nos prendem ao sofrimento e à confusão. Somos líderes da nossa própria liberdade. Por fim, a missão do Buda rebelde é instigar uma revolução da mente. O que devíamos saber? Pensamos que liberdade significa apenas estar livre de qualquer controle externo. Poderíamos fazer o que quiséssemos, quando quiséssemos. Ou talvez pensemos que ela significa não sermos controlados pelas forças psicológicas internas que inibem a livre expressão de nossos sentimentos. Mas essas são liberdades parciais. Se não são acompanhadas por inteligência e bom senso, acabamos simplesmente agindo impulsivamente, soltando as rédeas de nossas emoções. Podemos nos sentir liberados por liberdades desse tipo por um tempo. Mas a sensação dura pouco e geralmente seguem-se ainda mais dor e confusão. Podemos também pensar que liberdade significa ter uma escolha. Assim, estaríamos livres para escolher o que fazer com a nossa vida, com o nosso tempo e o nosso dinheiro. Poderíamos escolher com sabedoria ou por tolice, mas pelo menos a escolha seria nossa. Essa liberdade, porém, é apenas uma fachada. Acabamos fazendo as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. Seguimos dia após dia com as mesmas atitudes e reagimos sempre da mesma forma. Tendo um espírito libertário ou tradicionalista, nossas ações seguem previsíveis. Quando olhamos mais fundo para ver o que está acontecendo, já estamos tão infelizes, vemos a mesma história se repetindo vez após vez. Se brigamos com nosso chefe no trabalho, provavelmente acabamos brigando em casa com nossos companheiros ou nossos filhos. Nós nos esforçamos, usando dos mesmos padrões inconscientes de agressão, desejo, ciúmes ou negação, até que acabamos presos em uma teia que nós mesmos tecemos. É exatamente para nos libertar desses padrões habituais que dominam as nossas vidas e que dificultam enxergarmos o estado desperto da mente que nos esforçamos no caminho budista. Se estamos interessados em encontrar o Buda
e em seguir o caminho espiritual que ele descreveu, há algumas coisas que devemos saber antes de começar. Em primeiro lugar, o budismo é principalmente um estudo da mente e um sistema para treinar a mente. Possui natureza espiritual e não religiosa. Sua finalidade é o autoconhecimento e não a salvação, a liberdade e não o paraíso. O budismo confia na razão e na análise, na contemplação e na meditação. Para transformar o conhecimento de algo no conhecimento que vai além da compreensão. Mas sem a sua curiosidade e os seus questionamentos, não há caminho ou jornada a ser trilhada. Mesmo que adotemos todas as formas da tradição. Quando Siddhartha saiu do palácio em busca da iluminação, não saiu porque tinha uma grande fé em determinada religião, porque havia conhecido um guru carismático ou porque havia recebido um chamado de Deus. Ele não saiu porque estava trocando um sistema de crenças por outro. Como um cristão que se torna hindu ou um republicano que se torna democrata. Sua jornada começou simplesmente pelo seu desejo de conhecer a verdade sobre o sentido e sobre a finalidade da vida. Ele buscava algo sem saber exatamente o que. Não interessa se a inquietação é o sofrimento de forma geral ou um desejo de conhecer. Temos questionamentos profundos o tempo todo. Por que saímos da cama quando soa o alarme às 6h30? O que se passa por nossa mente quando desligamos a luz à meia-noite? Os questionamentos podem se perder em meio às ocupações frenéticas da vida, mas nunca desaparecem completamente. Se repararmos neles e examinamos de tempos em tempos, quando estamos servindo nossa primeira xícara de café ou esperando um sinal vermelho, começaremos a encontrar uma vida além da nossa mera ocupação da vida. Não precisamos esperar até que a vida se torne instável, até que estejamos encarando a dor da depressão, da decepção, da perda ou do medo da morte, para finalmente realizar questionamentos de natureza espiritual. Só precisamos aceitar e repetir que os questionamentos sejam reconhecidos. Precisamos dizer a eles: vocês são importantes para mim neste momento. Só precisamos dar um tempo a eles, parar de antever para onde vamos ou rever de onde viemos. Quando paramos, surge uma sensação de não ir a lugar algum, uma sensação de intervalo que é um alívio imenso. Podemos simplesmente respirar e ser o que somos. Ao mesmo tempo, há uma sensação de o quê? E talvez seja essa a primeira pergunta a fazer. Só fique aí com esse quê e uma abertura na mente. Esse quê é uma porta aberta. Algo vai passar por aí. Pode ser uma resposta ou outra pergunta. Não precisamos fazer mais nada, apenas ficar aí e receber o que vier. No início, podemos achar que possuir muitas dúvidas é um indício de ignorância. Quanto mais perguntas, menos sábios. Quanto mais respostas, mais sábios. Porém, saber claramente o que não se sabe já é uma forma de sabedoria. A ignorância real é não saber o que você não sabe. Quando achamos que sabemos algo que não sabemos, isso pode levar a uma espécie de sabedoria de faz de conta.
uma sensação imaginária de conhecimento que não tem poder nenhum de nos libertar da confusão. É um processo que leva tempo e necessariamente gera dúvida e ceticismo. Se aceitamos tudo o que aparece, onde está a nossa inteligência? O que precisamos é de dúvida e ceticismo inteligentes, pois eles nos protegem contra as visões equivocadas e a propaganda. Além disso, uma dose saudável de dúvida e ceticismo nos levará a produzir questionamentos claros e preciosos. A dúvida só se torna negativa quando segue e nunca encontra um fim. Se nunca superamos a incerteza, nunca atingimos um certo grau de compreensão, podemos acabar nos sentindo um pouco mais malucos e paranoicos. A dúvida nos leva ao conhecimento autêntico e à confiança. No final das contas, mostra-se a própria sabedoria. Cada pergunta levará a uma resposta, que levará a mais questionamentos e assim por diante. Enquanto nossa compreensão cresce, nossos questionamentos se tornam mais claros e nossas respostas mais significativas. É assim que funciona o caminho espiritual. Em algum momento estaremos certos de termos atingido uma compreensão completa de nosso questionamento. Reconheceremos isso, que não será uma resposta vinda de outra pessoa, mas de nós mesmos. A sabedoria que buscamos não é uma resposta que podemos obter de uma figura religiosa ou de um especialista em algum assunto que nos diga o que pensar. Sabedoria é encontrar uma questão verdadeira. Todos os ensinamentos do Buda têm uma mensagem clara. Não há nada mais importante do que conhecer a própria mente. A razão é simples. A fonte de nossos sofrimentos se encontra dentro dela. Ao sentirmos ansiedade, estresse e preocupação são produzidos pela mente. Ao ficarmos completamente desesperados, esse sofrimento também vem de nossa mente. Por outro lado, ao ficarmos loucamente apaixonados, flutuando nas nuvens, essa alegria também surge da mente. O prazer e a dor, sejam ambos convencionais ou extremos, são experiências da mente. É a mente que vive cada momento de nossa vida e tudo que percebemos, pensamos e sentimos. Portanto, quando melhor conhecemos a mente e como ela funciona, maior a possibilidade de nos libertarmos dos estados mentais que nos derrubam, que secretamente nos machucam e que destroem nossa capacidade de sermos felizes. Conhecer a mente não só leva a uma vida feliz, como também transmuta cada traço de confusão e nos desperta completamente. Vivenciar o estado desperto é conhecer a liberdade no seu sentido mais puro. Esse estado de liberdade não depende de circunstâncias externas. Não flutua com os altos e baixos da vida. É sempre o mesmo. Não importa se vivemos perda ou ganho, louvor ou crítica, condições agradáveis ou desagradáveis. No início, temos apenas um breve lampejo desse estado, mas os lampejos podem se tornar cada vez mais familiares e estáveis. Ao fim desse processo, o estado de liberdade torna-se o próprio solo de nossa experiência.